E aí, gurizada, primeiro vídeo do nosso semestre, mitos, símbolos e ritos, para começar então as nossas aulas no ambiente virtual. Nosso primeiro assunto é a categoria que inicia praticamente toda a discussão que nós precisamos fazer a respeito do nosso assunto, do nosso foco, né, do nosso objeto de pesquisa, que são os mitos, símbolos e ritos. O nosso primeiro assunto é caos e cosmos. Para falar de caos e cosmos, Walking Dead. Todo mundo conhece essa série, se não assistiu, pelo menos já ouviu falar desse seriado onde as pessoas estão ali convivendo num mundo totalmente destruído, convivendo com o perigo, a ameaça de mortos que voltam à vida, que devoram os vivos, que contaminam com isso os vivos, que se tornam novos mortos que caminham e assim por diante. Walking Dead é uma ótima referência para nós começarmos a entender o que é caos e o que é cosmos. Essa série surgiu, na verdade, como uma história em quadrinhos, escrita em 2003, onde os autores queriam mostrar o que aconteceria depois do final daqueles filmes de zumbis, tem tantos aí no cinema, quando os zumbis tomavam conta da Terra, enfim. E aí eles então colocam os personagens nessa grande jornada no mundo já totalmente dominado por esses mortos que caminham, mortos-vivos e assim por diante. E aí tem alguns detalhes muito interessantes que eles colocaram nessa série, que, enfim, série de quadrinhos, que depois virou série de televisão pela AMC, lá em 2010, e o que a gente está assistindo aqui é o piloto, é o episódio 1 da primeira temporada, onde tudo começa com um policial que é baleado, entra em coma, e quando ele acorda, o mundo como ele conhece já não existe mais. O mundo está tomado por essas coisas que eu dizia, né? Com mortos que voltam à vida, que caminham, que devoram os vivos e assim por diante. Nada do que ele conhece existe mais. Ele sai para a rua, as ruas estão completamente desertas, muitos cadáveres. Aos poucos ele começa a encontrar outros grupos de pessoas que estão se organizando para sobreviver nessa mudança que ocorreu, e ele tenta entender o que está acontecendo. E aí a série vai se desenrolando, né, por seus, se eu não me engano, 8 temporadas, né, suas 8 temporadas aí que ela chegou. O que significa isso quando a gente fala em caos e cosmos? Vejam, é um policial, é alguém que está revestido de todas as instituições da sociedade para fazer com que se cumpra o contrato social pela justiça. Ele inclusive tem o maior dos poderes que alguém pode ter, né, sendo delegado pela sociedade, que é o poder de tirar a vida de alguém, porque ele está armado, ele pode fazer isso como um policial, desde que isso se justifique, desde que isso seja compreendido dentro do âmbito de lei e de justiça. E quando ele acorda com o mundo do jeito que está, nenhuma dessas instituições que ele representa, nenhuma dessas instituições que definiam o que ele fazia antes dele entrar em coma, nada disso existe mais. O que ele é agora? O Estado que lhe dava o poder de polícia não existe mais. O poder de matar que ele tinha, porque o Estado lhe dava esse poder, é algo irrelevante, porque os mortos continuam caminhando. Então, esse policial, esse personagem aí, protagonista, né, que a gente acompanha na série, ele acaba sendo um pouco os olhos do espectador, que é provocado a se perguntar, e se eu, né, de repente acordasse um belo dia e tudo aquilo que eu conheço não estivesse mais lá? Essa pergunta nos leva às definições de caos e cosmos. Mircea Eliade, que é o primeiro autor que nós vamos estudar, principalmente nessa obra aqui, O Sagrado e o Profano, ele vai trabalhar caos e cosmos como algo que está lá no começo de qualquer pensamento religioso, que é reconhecer um lugar organizado em meio a um universo inteiro desorganizado, que é reconhecer um lugar seguro em meio a um grande universo inóspito, que é reconhecer um lugar onde eu consigo me sentir em casa no meio de um grande universo perigoso. Caos e cosmos. De onde veio o cosmos? Vem do caos. Caos é a desorganização, aquilo que não tem forma, aquilo onde o lugar onde eu não consigo reconhecer mais nada com que eu me identifique.
O cosmos começa a existir quando eu começo a me identificar, começo a me encontrar, quando eu tenho um nome novamente, quando eu consigo ter um projeto, quando eu consigo pensar a vida como um todo. Aí a gente tem o cosmos. Cosmos significa organização daquilo que está desorganizado, né? Daí vem a palavra cosmético, né? Cosmético significa essa organização do que está desorganizado. Isso é uma constante no imaginário da gente, né? Tanto que Walking Dead é um exemplo, mas a gente tem desde muito antigamente esses filmes de terror, por exemplo, eles sempre lidam com o caótico que emerge daquilo que está organizado. Filmes como Frankenstein, Drácula, Múmia, né? Quer dizer, esse cosmos organizado, a sociedade organizada, de repente tem algum elemento que desorganiza tudo e a gente cai no caos. Mad Max, né? Esse caos de um futuro onde só as máquinas, só a velocidade conta e o ser humano não vale mais nada. Planeta dos Macacos, enfim, toda essa ficção está aí para nos lembrar que nós vivemos num cosmos organizado à sombra de um caos que rodeia esse cosmos. Esses são os primeiros conceitos que nós queremos trabalhar e a partir desses conceitos nós vamos entender melhor o que são mitos, o que são símbolos e o que são ritos. Bons estudos para vocês nessa semana.